Do livro 7 minutos depois da meia-noite, Histórias são criaturas selvagens, de Patrick Ness, capítulo 9, o restante da primeira história. Não? Perguntou Connor. Mas a rainha foi derrubada. Foi mesmo, disse o monstro, mas não por mim. Connor hesitou confuso. Você disse que fez de tudo para ela nunca mais ser vista. E fiz mesmo. Quando os aldeões acenderam as chamas para queimá-la viva, aproximei-me e a salvei. Você o quê? Perguntou Connor. Peguei-a e levei-a para bem longe, para onde os aldeões jamais a alcançassem, para além até do seu reino de nascimento, para uma vila junto ao mar, e lá a deixei para viver em paz. Connor se levantou, aumentando o tom de voz incrédulo. Mas ela matou a filha do fazendeiro! Como você pôde salvar uma assassina? Então ele ficou sério e deu um passo para trás. Você realmente é um monstro. Nunca afirmei que ela tinha matado a filha do fazendeiro, falou o monstro. Só disse que o príncipe afirmou que foi assim. Connor fechou e abriu os olhos, depois cruzou os braços e... Então, quem a matou? O monstro abriu as enormes mãos de um jeito que fez soprar uma brisa, trazendo consigo uma névoa úmida. A casa de Connor ainda estava atrás dele, mas a névoa recobriu o jardim, substituindo-o por um campo com um teixo gigante no meio e um homem e uma mulher dormindo junto à raiz. Depois de se amarem, disse o monstro, o príncipe permaneceu acordado. Connor assistiu ao jovem príncipe despertar e olhar para a adormecida filha do fazendeiro, cuja beleza até mesmo Connor constatava. O príncipe observou-a por um instante, depois se enrolou num cobertor e foi até o cavalo, preso a um dos galhos do teixo. O príncipe pegou algo do alforge, desamarrou o cavalo estapeando com força nos quadris para que saísse em disparada. Ele segurava aquilo que tirara da bolsa. Uma faca, brilhando ao luar. Não! Disse Connor. O monstro fechou as mãos e a névoa caía novamente à medida que o príncipe se aproximava da filha do fazendeiro, a faca em punho. Você disse que ele ficou surpreso ao ver que ela não acordava, lembrou Connor. Depois de matar a filha do fazendeiro? Continuou o monstro. O príncipe se deitou ao lado dela e voltou a dormir. Ao acordar, ele representou uma farsa para o caso de alguém estar observando. Mas também talvez você se surpreenda com isso. Para si mesmo. Os galhos do monstro rangeram. Às vezes, as pessoas precisam mentir para si mesmas acima de tudo. Você disse que ele lhe pediu ajuda e que você o ajudou. Só disse que ele falou bastante para me fazer caminhar. Connor, de olhos arregalados, fitou o monstro e então o jardim que reemergia da névoa que se dissipava. O que foi que o príncipe disse a você? Perguntou ele. Ele me disse que tinha feito aquilo para o bem do reino. Que a nova rainha era, na verdade, uma bruxa. Que seu avô suspeitava disso ao se casar com ela, mas ignorou o fato por causa de sua beleza. O príncipe não podia enfrentar sozinho uma bruxa poderosa. Ele precisava da fúria dos aldeões em sua ajuda. A morte da filha do fazendeiro tinha esse objetivo. Ele se sentia mal por ter feito aquilo. Triste demais, disse. Mas, assim como o próprio pai morrera defendendo o reino, ele havia matado sua noiva. A morte dela servia para impedir um mal maior. Quando ele disse que a rainha tinha matado a noiva, ele acreditava, à maneira dele, que aquilo fosse verdade. Isso é uma bobagem, gritou Connor. Ele não precisava matá-la. As pessoas estavam lhe dando apoio. Elas o acompanhariam de um jeito ou de outro.
As justificativas dos homens que matam sempre devem ser ouvidas com ceticismo, declarou o monstro. E então, a injustiça que vi, o motivo para eu caminhar, foi com a rainha, não com o príncipe. Ele foi pego? Perguntou Connor perplexo. Eles o puniram? Ele se tornou um rei muito amado, respondeu o monstro, que governou feliz até o fim de seus longos dias. Connor olhou para a janela do próprio quarto, fechando novamente a cara. Então o bom príncipe era um assassino e a rainha má, no fim das contas, não era uma bruxa. É para haver uma lição nisso tudo? Que eu deveria ser bonzinho com ela? Ele ouviu um rugido estranho, diferente, e levou um instante para perceber que o monstro estava rindo. Acha que conto histórias para lhe dar lições? Perguntou o monstro. Acha que saí caminhando do tempo e da própria terra para ensinar a você uma lição sobre ser bonzinho? Ele riu ainda mais alto, até o chão tremer. Era como se o próprio céu desmoronasse. É verdade, disse Connor constrangido. Não, não, falou o monstro, finalmente se acalmando. Tudo leva a crer que a rainha era mesmo uma bruxa e podia muito bem fazer um grande mal. Quem pode dizer? Ela estava tentando se perpetuar no poder, no fim das contas. Por que a salvou, então? Porque algo que ela não era é assassina. Connor deu a volta no jardim pensativo. Então pensou um pouco mais. Não entendo. Quem é o mocinho aqui? Nem sempre há um mocinho, nem sempre há um bandido. A maioria das pessoas fica no meio termo. Connor fez que não com a cabeça. É uma história horrível e uma enganação. É uma história verdadeira, disse o monstro. Muitas coisas que são verdadeiras parecem enganação. Reinos têm os príncipes que merecem. Filhas de fazendeiros morrem sem motivo. E, às vezes, vale a pena salvar bruxas. Na verdade, geralmente é assim. Você ficaria surpreso. Connor olhou novamente para a janela do quarto, imaginando a avó dormindo na cama dele. E como isso me ajuda a me salvar dela? O monstro ergueu-se completamente, olhando para Connor, lá do alto. Não é dela que você precisa se salvar, sentenciou. Connor sentou-se no sofá, respirando pesadamente de novo. 00:07. Lia-se no relógio. Droga! Exclamou ele. Estou sonhando ou não? Levantou-se com raiva e imediatamente bateu com o dedão em algo. O que é isso agora? Resmungou, dobrando-se para acender a luz. De um nó na tábua do piso brotara uma mudinha de uns 30 centímetros, viçosa e muito sólida. Connor fitou-a por um tempo. Então foi até a cozinha para pegar uma faca e tirá-la dali. Fim do capítulo.